saber que o sol trará um novo amanhecer. Fé saber que Deus ouvirá as preces que eu fizer. Como a semente a fé plantada irá crescer. Vem a paz em meu coração, vencendo todo mal. Bom dia, irmãos. Somos gratos pela oportunidade de todos estarem assistindo mais uma vez esse vídeo de mensagens inspiradoras da Lacrimeia. Em nome do Bispado, gostaria de agradecer muito o apoio de vocês. Essa semana teremos uma mensagem deixada pelo irmão Raimundo Nonato, como a primeira mensagem, a segunda mensagem pela irmã Elise Vilivares, e na sequência teremos dois breves testemunhos da irmã Raquel e Sara Figueiredo. E eu serei o último a deixar a mensagem. Que possamos aproveitar essas mensagens e refletir sobre elas e colocá-las em prática em nossas vidas. Estamos preparando esse vídeo, essa mensagem para a Lacrimeia, Goiânia, 26 de julho de 2020. O tema que eu escolhi foi evitar erro conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Em nome da família Lopes Soares, damos honra e glória ao único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Temos o coração sempre firme e confiante neles. Vale a pena guardar os mandamentos de nosso Pai Celestial. Eu estou realmente muito agradecido em ter essa oportunidade. Tenho certeza que o nosso Pai Celestial manifestará seu poder sobrenatural sobre muitos irmãos e muitos serão abençoados. Apesar de ser uma breve mensagem, mas realmente vamos ser abençoados. Eu fui abençoado ao prepará-la. Nosso agradecimento em meu nome e da minha família ao Bispo pelo convite. Um abraço muito carinhoso e forte em todos os irmãos pelo longo tempo que nós não nos encontramos. Não posso dar início ao tema sem mencionar o grande problema que o nosso planeta está enfrentando. Muito conhecido de todos, o coronavírus. Muita coisa mudou e muita coisa vai mudar ainda. Mas a graça e a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo continua a mesma. Podemos depositar toda a confiança e esperança. A situação não ficou pior devido ao socorro que os governos providenciaram para os pobres e necessitados. Então, Deus teve misericórdia. Então, eles socorreram. E nós devemos seguir o conselho do nosso profeta Russell M. Nelson, que pede o jejum e oração. Devemos continuar todo mês no nosso jejum e oração e pedir para que os cientistas descubram uma vacina definitiva para esse problema. E também para que as autoridades políticas e religiosas tenham uma política constante para socorro aos pobres e necessitados, uma continuidade. O governo ficou assustado quando ele percebeu a quantidade de excluídos que nós temos no nosso país. É enorme, muito superior ao que ele esperava. Então, realmente devemos continuar com esta fé e com esta dedicação. Passando diretamente ao tema, nossas mensagens, por mais inspiradoras que forem, nunca substituirão a palavra de nosso Pai Celestial constante na Bíblia Sagrada e no livro de Mórmon. Nada supera a nossa Escritura Sagrada. Os judeus são os oráculos da lei. Os santos dos últimos dias são os oráculos da restauração, da plenitude do Evangelho, da graça e verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso realmente nos fortalece e realmente nos deixa muito animado. Nós temos essa certeza dentro de nós. Gostaria de compartilhar aqui, dentro do tema, algo muito interessante que aconteceu comigo aqui este ano. Em 15 de fevereiro deste ano, o Senhor colocou em minha mente a seguinte mensagem para compartilhar
com minha esposa, com a irmã Cândida. E eu vou ler para vocês aqui a ideia que veio na minha mente, eu passei para ela. Ela gostou bastante. Para minha querida esposa Cândida, o Senhor me inspirou a organizar a Escritura Sagrada da seguinte maneira, para termos uma ordem mais didática e motivadora nos estudos. Classifiquei Velho Testamento primário, Novo Testamento ginásio, Livro de Mórmon segundo grau, Doutrina e Convênio faculdade, Pérola de Grande Valor mestrado e doutorado, com o objetivo de obtermos conhecimento da Escritura, do poder de Deus, da sua bondade, justiça e misericórdia. Quando eu li esta mensagem, a irmã Cândida, ela se emocionou demais. E ela falou assim, eu quero fazer minha matrícula no primário. Eu quero. Então o primário, que é o Velho Testamento, é onde requer um professor mesmo acompanhando. Eu falei, se você aceitar eu como seu professor, nós vamos batalhar. Então na próxima mensagem eu tenho algumas experiências muito interessantes nesse estudo que nós estamos fazendo, muito interessante. Obrigado pela oportunidade, que o nosso Pai Celestial abençoe a todos nós e nos livre de tudo o que é mal. E eu deixo essa mensagem humildemente, o meu amor e o meu abraço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar uma pequena mensagem com vocês sobre esperança. Eu encontrei uma escritura em 2 Nef, capítulo 31, versículo 20, que eu gostei muito. Fala assim: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo perfeito esplendor de esperança, e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguides, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Irmãos, temos recebido várias mensagens de esperança, dizendo que isso vai acabar e que devemos ter esperança. Vocês sabem o significado de ter o perfeito esplendor de esperança? Significa ter 100% de esperança no Senhor. Irmãos, não é porque não estamos indo à igreja, comparecendo às reuniões, que nós devemos desistir, que nós devemos desanimar, ou que a nossa fé, o nosso testemunho deve diminuir. Nós prometemos ao Senhor que nós iríamos perseverar até o fim. Eu quero prestar meu pequeno testemunho de que Deus, Ele nos ama e cuida de cada um de nós como cuida agora. Ele está cuidando dos enfermos de todos. E que nós devemos também continuar lendo as Escrituras, fazendo orações, jejuando, guardando seus mandamentos. E eu deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero prestar meu testemunho que Deus existe e Ele sempre nos salva. E essa pandemia deu para aprender muita coisa, que a gente vai, passar por umas provações, ainda, a gente vai sofrer um bocado e não é nada fácil e nem todo mundo é perfeito, mas eu sei que Ele vai estar guardando lá um lugarzinho pra gente e que a gente deve melhorar algumas coisas. E a gente tem que tentar melhorar, cada dia, tentar ser melhor. E eu presto esse testemunho em Jesus Cristo, amém. Eu quero prestar meu testemunho que Goriel já sabia que Deus existia, só que ele queria negar porque ele estava cego por as maldades de Satanás. E ser um anticristo é a mesma coisa de ser um antifamília. Um anticristo é uma pessoa que não acredita em Deus. E antifamília não ter família, porque Satanás sabe que nunca terá um corpo e que ele tem raiva da gente e que ele já foi o nosso irmão, só que ele queria toda a glória para ele. Eu presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, a minha mensagem está
baseada em algo que eu estava lendo e achei bem interessante, que seria sobre aprender a ouvir, do presidente Nelson, de abril de 91. Nem era membro da igreja nessa época. Algo interessante que ele fala é que muitas vezes nós não aprendemos a ouvir como deveríamos. Então eu gostaria só de citar com os irmãos o que ele fala. Ele fala assim, em alguns trechos que eu achei bem interessante. Vossa alma será abençoada quando aprender a ouvir, e então ouvirás para aprender de crianças, pais, cônjuges, vizinhos e líderes da igreja, os quais aumentarão vossa capacidade de ouvir os conselhos do Senhor. Muitas vezes precisamos nos preparar para sabermos ouvir e realmente aprender, irmãos. Devemos lembrar que quando os nefitas estavam nas Américas e Cristo apareceu a eles, após sua ressurreição, ele ensinou as crianças e deixou que as crianças ensinassem os adultos. É interessante que os pais aprenderam dos filhos. As escrituras falam que as crianças falaram coisas maravilhosas que não poderiam ser registradas naquela época. Eu creio que, devido ao espírito que se encontrava na ocasião, os pais puderam ouvir coisas que jamais sonharam em ouvir de seus filhos e aprender deles. E muitas vezes precisamos ser humildes para aprender das crianças, de nossos cônjuges, dos nossos pais. Então, não é porque somos pais hoje que só precisamos ensinar, precisamos aprender ainda. Nós temos pais, alguns ainda têm. Então precisamos aproveitar isso. Tá? Às vezes o Senhor vai nos responder não descendo dos céus ou abrindo as janelas e gritando para a gente, mas por meio de um amigo que queira nosso bem realmente, tá? Por meio principalmente dos nossos líderes, que estão ali para nos ajudar, estão buscando o que é melhor para nós. E o presidente Nelson ele continua ainda. E ele fala assim, em sua prece, no início dessa sessão de conferência, o elder Hugh W. Pinnock orou para que ouvíssemos cuidadosamente. Muitos artigos na literatura da igreja têm tratado da importância da arte de ouvir. Eles apoiam um provérbio que ensina esta lição vital. Ouve o conselho e recebe-o de coração para que sejais sábios. Provérbios 19, 20. Sem dúvida, a sabedoria virá mediante que ouvimos para aprender de crianças, pais, cônjuges, vizinhos, líderes da igreja e do Senhor. Então que possamos aproveitar, irmãos. Possamos realmente ouvir com o Espírito. Possamos estar dispostos a ser ensinados pelo Espírito como está. E ele cita algo bem interessante mais à frente. Eu gostaria só de compartilhar com os irmãos que me relembra quando Joseph Smith orou ao Senhor e o Pai apareceu a ele junto com o Filho. A única coisa que o Senhor disse foi, ouve-o. Este é meu Filho amado, ouve-o. Ele não falou outra coisa, então precisamos aprender a ouvir, irmãos. Muitas vezes precisamos fechar as nossas bocas e ouvirmos. Eu sei disso porque eu preciso fazer isso às vezes. E precisamos estar dispostos a ouvir realmente a voz do Senhor e seus conselhos para nos ajudar em nossas vidas. Tá? E ele continua, só no finalzinho ele fala assim, Jesus nos ensinou que o primeiro e grande mandamento, amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, em Mateus 22, 37. Então que possamos amar ao Senhor e possamos ouvi-lo. Que possamos colocar em prática o que o Senhor tem para nós. E assim poderemos melhorar a cada dia. Poderemos ter as revelações que precisamos para nos guiar e guiar nossas famílias. Que possamos fortalecê-las nessa época de pandemia, irmãos, que não estamos indo à igreja devido aos problemas que estamos tendo. O mundo se encontra. Não é uma coisa específica nossa. Então que possamos aproveitar. E só gostaria de fazer um convite. Próximo domingo é o domingo de testemunho. Então gostaríamos de convidar os irmãos para que possam prestar seus testemunhos através do WhatsApp. Mas sejam bem breves e sucintos. Que no máximo uma mensagem de 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, para que os irmãos possam ouvir e aproveitar essa oportunidade. Então teremos a oportunidade de, mesmo estar distante,
ouvir o testemunho dos irmãos. E isso nós deixamos com vocês essa mensagem. Em nome do Bispado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.